Boa tarde, eu sou o Sebastião Elias Milani, professor da Universidade Federal de Goiás, e eu estou aqui para apresentar para vocês o segundo Alingo, né? O Atlas Linguístico de Goiás, uma discussão sobre as codas silábicas. Este é o segundo volume do Atlas Linguístico de Goiás e trata das codas silábicas C, Re e Lê. Das 229 perguntas formuladas aos entrevistados, foram escolhidas 27, as quais exemplificam adequadamente o uso que os goianos fazem desses fonemas. A transcrição, conforme o volume A Língua Léxico Fonético, apresenta as características gerais da articulação, demonstrando os traços pertinentes para a identificação das características articulatórias das comunidades eleitas como pontos de coleta. Neste volume, por meio de desenhos, foram caracterizadas as pronúncias encontradas nessas comunidades de fala, para os itens lexicais que apresentam codas silábicas, tanto nas formas lexicais na norma padronizada pela escola, como nas outras normas faladas presentes nos grupos. Assim, a coleta privilegiou diferentes tipos sociais, classificados pelos anos de escolaridade. Esse foi o principal fator que gerou um amplo conjunto de respostas, desde as formas padronizadas até formas grupais específicas ou familiares. O conjunto completo das respostas está publicado no volume Léxico Fonético. Neste volume, Codas Silábicas, pretende-se, por meio de cartas fonêmicas, demonstrar os traços que são ativados pelos falantes das comunidades. Nas cartas é possível verificar os diferentes conjuntos de traços que os falantes realizam para os arquifonemas em questão. Das 27 questões escolhidas, privilegiaram-se as respostas esperadas e aquelas respostas que deixaram evidenciadas as características da comunidade de fala para as codas silábicas. Sobre os pontos de coleta, indicou-se quando o ponto de coleta, a cidade possui uma página na web, né, na internet. Nós indicamos esta página e também indicamos a pesquisa que a Wikipédia apresenta, né, com história e as características geográficas e econômicas do ponto de coleta. Então, essas são as cidades, né, municípios do estado de Goiás que foram alvo da nossa pesquisa. Algumas dessas cidades não possuem uma página na internet, a maioria possui e está indicado aí em azul para quem quiser saber mais sobre a cidade. De qualquer forma, nós indicamos o tamanho da área e a população lá para esses municípios visitados. Então, neste mapa é possível ver a posição, né, na distribuição do estado, né, tendo Goiânia aqui ao centro e o Distrito Federal na parte leste do estado. Aqui estão algumas páginas que podem ser visitadas na internet em que se tem informações sobre o estado de Goiás. De qualquer forma, na bibliografia que eu mostrarei, tem livros que tratam da história de Goiás. O primeiro item lexical que foi apresentado é a palavra córrego, tá? Que apresenta uma série de variantes, tá? E tem uma descrição que pode ser lida aí, né?
A segunda carta é sobre o item lexical curisco, descarga, estalo e faísca, que são respostas para a pergunta como chama o clarão que sai da nuvem quando chove e ele cai. A terceira carta é sobre tempestade, né, que é a resposta para a pergunta como chama a chuva muito forte com vento. A quarta e quinta carta foram as respostas para como chama aquela chuvinha fininha. A quarta carta tratou de chuvisco, chuvisqueirinho, chuvisqueiro, chuvisqueiro, chuviscando. E a quinta tratou do invernou, inverno, invernado, inverno, inverno, que foram as respostas para a mesma pergunta, né? Como chama a chuva fininha. A carta número 6 foi a resposta para a pergunta como chamam aquelas cores que se formam quando tem sol e chuva, né? Então está aí a carta, a distribuição, né? Pode ser vista claramente. A carta número 7 foi resposta para a pergunta como chama quando para de chover. Algumas respostas não fizeram muito sentido e as respostas, para além dessa que está na carta, estão elencadas aí. Né? A carta número 8 é a pergunta para a resposta para a pergunta como chama aquela água que se encontra nas plantas de manhã, né? As duas respostas esperadas eram orvalho e sereno, e nós trabalhamos com orvalho porque tem a coda silábica que nós estávamos pesquisando. A carta número 9 trata da pergunta quando não é nem tarde nem noite, né? E as respostas foram essas daí, além de outras que estão elencadas aí no rodapé da carta. A carta número 10 é a resposta para a pergunta quais os conjuntos, formações de estrelas que você conhece. Não tinha uma resposta esperada, mas essas duas respostas apareceram para quase todos os informantes, né, os entrevistados. A carta número 11 era como chama o fruto do pé de milho, e as respostas foram essas daí para quase todos os entrevistados. Essa carta é como chama o lugar onde as pessoas vão para beber, né, que é a carta número 12, e as respostas foram várias, mas nós privilegiamos bar, que tem a coda que nos interessa. A carta número 13 foi resposta para a pergunta como chama aquilo que tem no arreio para carregar coisas, né? E a resposta esperada era alforge, e muitas outras respostas surgiram, mas nós privilegiamos essa porque era a resposta esperada e porque tinha a coda silábica que nos interessava. A carta número 14 é resposta para a pergunta como chama aquele passarinho pequenininho que voa bem rápido e também para no ar, né? Apareceu também colibri, né? Além da resposta beija-flor. A carta número 15 é a resposta para a pergunta como chama aquele inseto que pica a gente à noite. A carta número 16 é a resposta para a pergunta como chama o inseto que queima a pele. Além dessa resposta que está aí, né, que nos interessava, apareceu taturana, né, e potó, interessantes também. Carta número 17, as respostas para a pergunta
como chama a parte de trás do pé, né? Então a resposta esperada era calcanhar, né? E aí estão as diversas variantes que ocorreram. A carta número 18 foram as respostas para a pergunta como chama o osso pontudo que fica entre o pé e a perna. A resposta esperada era tornozelo, né? Mas apareceu essa ossinho da miséria, que é engraçado, mas apareceu em muitos lugares, por isso eu registrei aí. A carta número 19 é a resposta para o que é que a gente sente quando alguém cutuca as costelas, né? Muita gente respondeu dor, né? Mas aí a resposta esperada era cócegas, né? E aí essa seria a carta para essa coda silábica. A carta número 20 são as respostas para a pergunta como chama a pessoa que tem as costas tortas, né? Então, essas foram as respostas. A resposta esperada era corcunda e as suas variantes. Apareceram outras respostas pouco significativas ou, assim, preconceituosas, né? A carta número 21 foram as respostas para a pergunta: como chama aquela bolinha que sai no olho e dói muito? A resposta esperada era ter sol, né? Ou bonitinha, que é um termo muito comum em Goiás, ou dordólio, né? Eu registrei aí o terçol, que era o que nos interessava nesse trabalho, mas as outras apareceram em grande número, por isso estão aí mostradas. A carta 22 trata da pergunta como é chamado o marido enganado pela mulher, e a resposta era corno chifrudo, né? Então, tá aí, essa foi a incidência de corno e corno, né, que são as duas variantes para este arquifonema. A carta número 23 foram as respostas para como chama a mulher que ajuda a nascer os bebês em casa. Muito interessante a distribuição desse termo no estado de Goiás. Parece ser um léxico aprendido de maneira específica, né? Porque apresenta uma variação distinta dos outros itens lexicais. A carta 24 foram as respostas para a pergunta como chama quando a mulher está grávida e perde o bebê. As respostas esperadas eram aborto ou perdeu, né? Que foram as respostas que apareceram para quase todo o estado. Eu registrei aborto porque me interessava ver a coda. A carta 25 é a resposta para a pergunta como chama as roupas íntimas da mulher. A resposta esperada era calcinha, apareceram outras, né? Mas estão aí as respostas e a distribuição pelo estado. Né? Lingerie também apareceram, anáguas, combinação, né? Respostas menos incidentes. A carta número 26 é a resposta para a pergunta como chama a parte da roupa em que se guarda dinheiro. A resposta normal era bolso, né, esperada. Então aí está aí a distribuição com as suas devidas variantes, mas apareceram outras, a algibeira, né, que foi interessante também registrar que as pessoas realmente usam esse termo. A carta 27, a última, é a resposta para a pergunta como chama o lugar em que o pedestre anda ao lado da rua. A resposta normal era calçada, meio-fio, passeio e sarjeta, né? Meio-fio não apareceu. Apareceu, as outras três apareceram, mas o normal foi calçada e passeio. Eu registrei as duas aí na carta porque me interessava olhar as codas. Essa é uma bibliografia básica, né? Para quem quiser estudar a história de Goiás, e esse texto, esse autor, Palacin, é um ex-professor da faculdade da UFG, né, da Faculdade de História, ele escreveu bastante sobre a história de Goiás, tem livros muito bons. Muito obrigado, e esse é um vídeo mais do canal. Boa morte a todos e até a próxima.